Oi, galerinha! Como vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Giovana, eu moro aqui no Canadá e hoje eu vou fazer um vídeo sobre a cidade que eu moro aqui. Foi um vídeo relativamente bastante pedido, falar um pouquinho sobre como foi a minha escolha dessa cidade, que é Kitchener, aqui em Ontário. Em um dos vídeos que eu falei antes de eu chegar aqui, eu já contei um pouco sobre coisas que você tem que levar em conta, em consideração na sua pesquisa sobre cidades, né, quando você quer mudar de país. E vou deixar aqui só para avisar que isso é a minha opinião, tá? E de toda maneira eu recomendo muito vocês fazerem as suas pesquisas para ter certeza, porque isso varia muito de personalidade para personalidade, para saber o que cada um quer. Sem mais delongas, bora lá. Primeiro eu queria contar que eu tinha uma ideia inicial de ir para British Columbia, que é uma província pro oeste do Canadá. Eles têm muita questão de verde lá, muita praia, muita montanha. Uma província muito bonita, né? As paisagens. Eu ainda não tive a oportunidade de ir onde fica Vancouver, mas era lá que eu queria. Ela tem muitas opções de college, só que quando a gente entrou em contato com a empresa que me ajudou a aplicar e tal, eu acabei não indo primeiro que o fuso horário de lá é muito maior, chega até 6 horas de fuso do Brasil, então era uma coisa que ia pesar para eu me comunicar com a minha família de volta lá. Tem também a questão dos voos, que infelizmente não tem nenhum voo direto de Vancouver para o Brasil. Então você tem que parar ou em Toronto, ou em algum lugar nos Estados Unidos, ou na América Central. E aí os voos ficam mais caros e mais longos. E outra coisa que ele nos explicou foi que Ontário é mais perto das principais cidades dos Estados Unidos, como Nova York, Boston, Chicago, e isso traz muito mais oportunidade de emprego e de negócios, de empresas aqui nessa região, né? Então foi uma coisa que eu levei em consideração para quando eu acabar o college. Aí beleza, escolhemos Ontário então. Quebec é uma província bem legal, uma coisa bem europeia, só que eu ainda não tenho meu francês tão bom para fazer totalmente em francês, então eu queria fazer numa em inglês, né? Aí decidimos Ontário. Outra coisa é que o meu curso é business, então o seu curso também influencia muito na região que você quer. Quando você terminar o college, você arrumar um emprego num lugar que tenha demanda para a sua profissão, né? Eu sei que algumas regiões do Canadá, tipo Nova Scotia ou Halifax, lá para o outro lado, tem muita recurso natural, então tem muita coisa de obra, de engenharia e tal. Então eu sei que aqui em Ontário tinha muito forte essa questão empresarial, né? Que é exatamente o que eu tô fazendo. Então decidimos Ontário e vem a questão das cidades, né? Toronto eu já não queria, porque eu tinha na minha cabeça que era essa cidade enorme e mais perigosa, e ainda mais pra estar sozinha. Eu não queria isso. Eu achei que ia ser mais difícil de conhecer muita gente. De conhecer pessoas no geral, porque é muita gente indo e vindo de todo lugar e tal. Hoje que eu já fui em Toronto, eu já não acho mais tão grande assim. Se você compara com Nova York, não é uma comparação nada válida. Toronto, o centro de Toronto mesmo, não é muito grande, não tem muita gente. Mas de todo jeito, ainda tem essas questões de ser uma capital, de ser uma metrópole, né? De ser mais perigosa, de ser... Enfim, não me arrependo de ter escolhido nesse sentido, né? E aí, pesquisando cidades médias em Ontário, nós achamos Kitchener, que hoje tem cerca de 300 mil habitantes. Fica 1 hora de distância de Toronto, de carro. E era uma coisa que eu gostei, porque ao mesmo tempo que eu não queria morar numa cidade grande assim, eu queria ter o apoio dela por perto. Então, se eu quiser ir fazer uma coisa mais entretenimento, restaurantes ou alguma coisa assim, eu sei que Toronto vai estar sempre perto, né? Inclusive tem trens daqui de Kitchener que saem para Toronto também, que demoram umas 2 horas e meia mais ou menos. Então, nesse sentido, é bem tranquilo e vale a pena, porque não é uma capital grande, mas tem o apoio dela por estar ali pertinho. Agora, vamos lá, o que eu realmente acho de Kitchener? Primeiro que a região aqui de Kitchener, elas são 3 cidades, Waterloo, Kitchener e Cambridge, que chama Tri-City. É uma região, elas são muito pertinhas uma da outra. Se você tem carro, você nem sabe dizer onde uma começa e a outra termina. E juntas elas têm o Conestoga College, que é o que eu estudo, que fica o campus que eu estudo, ele fica mais quase em Cambridge. Eles têm um campus em Cambridge, tem um em Downtown Kitchener, que é tipo no centro mesmo. E tem a Universidade de Waterloo, em Waterloo também, que já é uma universidade, né? Mas é umas coisas que movimentam essa região. Aqui em Downtown Kitchener tem um prédio da Google, né? E tem um outro de tecnologia também, muito influente aqui no Canadá.
Downtown dessas 3 cidades, que é o centro, não é muito grande. Tem uma ruazinha principal mais arrumadinha, com lojinhas, mas no geral é uma região muito de carro, muito de longas distâncias, sabe? Uma região que tudo fica muito afastado, tudo fica muito longe. Então fica aí a minha primeira reclamação, que é muito difícil ficar aqui sem carro. Eu digo isso porque eu sei que muita gente se planeja para vir sem, né? Primeiro porque é um investimento maior você comprar um carro logo de chegada. E assim, que dá. Vai ser meio difícil, principalmente nos meios de inverno, você se locomover, supermercado, tudo isso. Então, mas dá sim, você pega seu passe de ônibus, o sistema funciona super bem. Aqui em Kitchener não tem metrô, tem os ônibus, mas em downtown das 3 cidades você tem o streetcar, que é tipo um metrô, é um trenzinho que anda em cima, ele anda no meio da rua, assim, ele é ligado por cima dele, sabe? E aí no centro você pode usar isso e no geral tem todos os ônibus. Você faz o passe, mas aí logo que você conseguir um emprego, você já começa a juntar, porque ter um carro vai influenciar muito na sua qualidade de vida nessa região. Outra coisa que eu acho daqui é que não tem tanto entretenimento para fazer. Como eu falei, não é uma cidade tão grande, apesar de que não é uma cidade de interior, porque cidade de interior aqui no Canadá você sente muita diferença, não tem nada, absolutamente nada, é o campo. Então aqui já não tem. Waterloo, eu acho que tem muito mais coisa para fazer por causa da Universidade de Waterloo lá, que é um campus gigantesco. E também tem um campus do Conestoga lá em Waterloo. E tem a Laurier, que é outra universidade que fica lá em Waterloo. Então é uma cidade muito voltada para estudante, tem muito restaurante, muitos lugares de entretenimento, né? Cinema, boliche, bares, enfim. E é mais perto de andar por lá, porque Kitchener, principalmente onde fica o meu campus, que é o Dun aqui no Conestoga, não tem quase nada para você andar, é muito difícil, muito longe. Então Waterloo seria melhor nesse sentido. Outra coisa que eu acho importante falar é que minha segunda opção de cidade aqui em Ontário era London, que fica mais pro sul um pouquinho de Ontário, que fica bem perto de Detroit, nos Estados Unidos, né? Que lá tem o Fanshawe College, que era uma outra que eu estava considerando muito. Também não tive a oportunidade de ir ainda. Se vocês quiserem, eu tenho vontade de trazer assim as cidades que eu vou conhecendo por aqui e mostrando para vocês o que eu acho, o que vocês acham também, para discutir, ajudar a encontrar a cidade que mais tem seu perfil, né? Montreal é uma outra que eu tô querendo voltar no verão para ver como funciona, que eu sei que tem um pouco mais disso de você poder andar, de você poder pedalar, que é uma coisa que eu pessoalmente gosto muito. Eu acho que essa questão do espaçamento das cidades médias aqui no Canadá, pelo menos em Ontário, dificulta muito de você poder fazer uma coisa ali, num café, e sei lá, numa lojinha e voltar, tudo tem que pegar carro e dirigir para longe, sabe? Outra questão é o clima. Kitchener é mais frio que Toronto, porque Toronto tem os prédios altos, né, as ilhas de calor e tal. E fica mais no sul, que na verdade era para ser mais quente, né, mas tem bastante neve aqui sim. Quando neva bem mais aqui do que em Toronto. As temperaturas geralmente são uns 2 graus mais frias ou mais quentes, porque quando faz calor também faz mais calor aqui. E, no geral, sobre as temperaturas, eu diria que começa a esfriar mesmo em novembro até fevereiro. E aí eu diria que temperaturas médias, mas mais para frias ainda, seria março e abril e outubro. Março, abril e outubro, médias. De maio e setembro seria tipo a primavera, tempo de primavera, clima de primavera, assim. Junho, julho e agosto é quente mesmo. Quente de fazer tipo 30 e tantos graus, tá? É bem quente o verão aqui. Tem uns vídeos que eu cheguei em agosto aqui do ano passado, então tem uns vídeos no canal sobre a gente andando no verão aqui. No geral, Kitchener tem tudo que uma cidade tem que oferecer, tem os hospitais, que eu nunca cheguei a usar, não posso opinar sobre o sistema de saúde aqui ainda. Tem clínicas, tem shoppings, tem um shopping aqui em Kitchener, tem um de Waterloo e um em Cambridge também. Cambridge tem um shopping. Tem cinemas, tem muitos restaurantes, muitas opções. Isso é uma coisa que tem aqui, umas opções legais de restaurante, não só em Kitchener, mas às vezes em outras cidadezinhas menores perto, que acaba que dirigir em 20 minutos você já está em outra cidade quase, né?
Como qualquer outra cidade no Canadá, os preços de imóveis estão muito altos, então o aluguel aqui por menos de $2.000 de um quarto, tá? É uma coisa muito rara, tipo 1.900, assim, é um preço já que você fica, nossa, muito bom. E casas mesmo para você comprar, eu acho que, eu não sei dizer o aluguel de uma casa quanto seria, mas para comprar também já passou mais de $1 milhão, com certeza. No geral, morar em downtown são casas mais antigas, isso eu sei. Mas também são casas mais caras por conta de você estar no centro da cidade, estar mais perto ali de algumas coisas, né? E morar mais longe, que eles chamam os subúrbios, né? Que são casas melhores, casas mais novas, bairros mais uma coisa mais família, assim, parece como se fosse um condomínio, mas não é porque não é fechado aqui, né? Mas essas casas, assim, seriam tecnicamente mais baratas por estarem mais longes. Só que por serem mais novas e tal, e maiores, geralmente, porque os terrenos também são maiores, longe da cidade, né? Longe do centro da cidade. Então tem tudo isso aí pra pôr na balança. Uma outra coisa que eu sei que pesa para as pessoas é a questão da qualidade de vida, do barulho, né? Quem mora em Toronto, eu sei que reclama muito, muito agitado, muito barulho de obra, de gente. A cidade acorda cedo e dorme tarde. Aqui não, aqui as coisas fecham bem mais cedo. Aqui todo mundo, domingo quase nada abre, todo mundo em casa com a família. Eles priorizam muito isso aqui, o tempo de ir para casa e acabar o dia de trabalho e ficar em casa com a família e tal. Então, os comércios, eles são bem voltados para acabar cedo, tipo assim, 4 horas, já tá todo mundo querendo ir embora. Outra coisa relevante mencionar é que Kitchener tem muita imigração alemã, então em uns eventos principais na cidade, lá na prefeitura que eles fazem, eles falam as coisas em alemão e em inglês. Tem muita gente que tem uns avós alemães que vieram, ou da Holanda, né, mas que falam alemão também. E é uma coisa diferente, chega, eu acho, a ser chamada Berlim há uns anos atrás, Nova Berlim. Questão de preço também, eu não acho mais caro que Toronto em questão de... Não, imóveis com certeza que é mais barato, Toronto, aluguel é muito caro, muito mesmo. Mas eu digo questão de supermercado e essas coisas, eu não sinto tanta diferença de produtos em geral, roupas e tal. Eu acho a mesma coisa de Toronto pra cá. Eu sei que os preços nessas regiões ao redor de Toronto aumentaram muito, porque muita gente na pandemia quis sair dos centros e comprar, dos centros eu digo Toronto, né? E comprar imóveis com terrenos maiores, espaços maiores nos arredores de Toronto, para que as pessoas possam ir e voltar no que seria todo dia ou algumas vezes por semana para o trabalho lá, né? Então isso aumentou muito os preços de imóveis nas cidades ao redor de Toronto também. Isso é tudo que eu consegui pensar por agora. Se eu tivesse que avaliar a Kitchener, eu acho que eu daria um 6 ou 7, não sei. Se eu tivesse que me mudar para uma outra área daqui, eu acho que eu iria para Waterloo, porque tem todas as opções mais de entretenimento, que nem eu falei, uma coisa para andar mais e tal. Mas também não sei se eu ficaria nessa região para sempre, tipo assim, se eu compraria uma casa e moraria só nessa região aqui no Canadá. Como eu falei, eu tô querendo fazer essas viagens para conhecer mais e tal. E aí, se vocês gostarem também, eu posso ir compartilhando o que eu acho aqui pra ajudar vocês. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da minha opinião de Kitchener e alguns fatos sobre aqui. Eu espero que ajude vocês nas pesquisas também. E se tiver algumas dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu tento responder sempre. E se vocês têm curiosidade de saber como eu vim parar aqui, e tem tudo registrado no meu canal, todas as informações e várias dicas legais. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!